Deus abençoe a todos. Estou muito feliz. Aliás, quero oferecer esse culto em ações de graças pela vitória na Copa Sal e Luz da rede de grupos, né? Nosso time, com a graça de Deus, se sagrou vitorioso. E em breve nós estaremos jantando fora. É verdade que os críticos se levantam, né? O inimigo fica furioso nessa hora, mas a vitória já nos foi dada. Amém, Douglas? Amém. Não, foi muito legal. Mais uma vez, todo ano a gente faz uma confraternização, obrigado, entre os grupos, né, da nossa rede. E nós tivemos esse ano mais uma vez. É verdade que eu senti a ausência de muita gente, né? Na edição passada, acho que nós tivemos mais pessoas, mais gente envolvida. Mas, assim, ainda assim, nós podemos ver e celebrar essa comunhão, né, essa unidade. A gente poder integrar também pessoas novas, muita gente que está chegando agora na igreja através dos grupos, né, e enfim, ver muitos rostos novos, conhecer gente nova. E o grande objetivo é exatamente esse, é integrar, é se confraternizar, e eu creio que foi alcançado. E eu já quero aproveitar para incentivar você a, durante essa semana, procurar um grupo da nossa rede, e a gente vai estar falando um pouco mais a respeito disso no final do culto. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Romanos capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Romanos 15, do verso 1 ao verso 6. Amém? Todos acharam? Romanos 15, a partir do verso 1. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós não temos palavras para agradecer a graça de estarmos reunidos aqui em Teu nome, de fazermos parte desse grande projeto que está em Teu coração, de plantarmos nesse mundo o Teu reino, Senhor, de invocarmos sobre nós e as pessoas ao nosso redor a Tua justiça. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê a graça de sermos essa comunidade que reflete o Teu reino e a Tua justiça, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, a compreender a Tua mensagem nessa noite, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Paulo está nesse capítulo 15, de certa forma, repetindo aquilo que ele vem falando nos capítulos anteriores a respeito do amor fraternal, a respeito do amor ao próximo. E essa passagem, ela começa
tratando com aqueles que são fortes. E quando Paulo fala a respeito dos que são fortes, ele está se referindo àqueles que já têm uma certa experiência na caminhada cristã. Aqueles que já chegaram a determinado grau de maturidade na fé, né, no conhecimento da palavra. É nesse sentido que ele se refere aos fortes. E o que é que ele está dizendo a respeito desses? Ele diz que os fortes devem suportar a fraqueza dos fracos e não procurar agradar a si mesmo. Ele deve compreender, ele deve encorajar, ele deve, de alguma maneira, fortalecer. Aquele que tem mais experiência, que tem mais maturidade na igreja, ele tem a responsabilidade de cuidar daquele que está chegando, daquele que está começando, daquele que tem muita coisa para aprender, inclusive suportar algumas falhas, alguns erros, ele suportar no sentido de dar suporte mesmo, de dar apoio, de incentivar esses irmãos. É ser imbuído desse sentimento altruísta, de se doar em favor daquele que é mais fraco. Você que é mais forte, que é mais experiente, você que tem mais base, né? Ajude aquele que ainda não tem, para que ele possa crescer, se fortalecer e amadurecer até o ponto de caminhar com as suas próprias pernas e também ser imbuído desse mesmo sentimento ou dessa mesma atitude. E ele diz: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. E ele vai usar agora no verso 3, a partir do verso 3, o próprio exemplo de Jesus, né? Paulo vai citar aí o Salmo 69. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daquele que te insulta caíram sobre mim. Quer dizer, o próprio Jesus, ele se anulou, ele se deu, ao invés de fazer a sua própria vontade, de seguir os seus próprios desejos, ele se deu. É por isso que nós estamos aqui hoje à noite, amém? Nós agora mesmo, daqui a pouco, vamos celebrar a morte do Senhor, a entrega do Senhor, e é o que Paulo está dizendo: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, né? O nosso interesse pelo outro deve ser tão grande ao ponto de a gente, em determinado momento, até renunciar a algumas coisas que são legítimas, abrir mão de alguns prazeres ou, enfim, de algum entretenimento em prol do outro, para o bem do outro, investimento pela vida do outro. E quando a gente compara o que Jesus fez por nós, e se a palavra está nos pedindo para agir assim, na realidade, nós precisamos agir da mesma maneira. Nós precisamos reproduzir o exemplo de Jesus Cristo. Aí, no versículo 4, Paulo vai nos trazer uma exortação ainda mais profunda. Queria que você acompanhasse comigo. Ele diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras tenhamos esperança. É interessante isso, porque quando ele vai falar a respeito das Escrituras, ou tudo quanto foi escrito, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento em sua totalidade. Essa era a Bíblia que os irmãos tinham até então, né? Talvez os escritores do Novo Testamento nem sequer tivessem a ideia de que o que eles estavam escrevendo se tornariam parte do cânon, da palavra de Deus. E Paulo está dizendo que aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, que a Bíblia do Antigo Testamento, ela de fato é uma palavra preciosa, é um escrito para, em primeiro lugar, nos ensinar. E muita gente tem uma resistência grande ao Antigo Testamento. As pessoas, por uma
má compreensão, elas se apegam muito mais ao novo, talvez também por uma facilidade, né, na linguagem, nas histórias, e a maioria deixa de lado o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é tão Bíblia quanto o Novo Testamento, e os princípios que estão no Antigo Testamento são também alimento para a nossa fé, alimento para a nossa visão, alimento para o nosso caminhar, para a nossa segurança. Paulo está dizendo que tudo quanto nos foi escrito em primeiro lugar para nos ensinar. E aqui tem uma característica interessante, irmãos, essa palavra, porque se Paulo está falando em unidade, e ele agora nos chama a atenção para a palavra, para o Antigo Testamento, significa dizer que esse ensino, em sua totalidade, tanto o Antigo quanto o Novo, é uma ferramenta super eficaz para nos trazer essa unidade. Quando a gente para ver as divisões na igreja, por exemplo, as divisões não vêm pela palavra em si, pela doutrina bíblica. As divisões são causadas pelas interpretações dos homens, pelas inclinações dos homens, pelos acréscimos que são feitos a respeito de doutrina, de usos e costumes, enfim. Se todos nós buscássemos na palavra aquilo que é essencial e deixássemos de lado as coisas periféricas, aquilo que é acrescentado pelos homens, pode ter certeza que nós teríamos unidade no meio da igreja. É por isso que Paulo está nos exortando a voltarmos à palavra, trazermos de volta o ensino. E aí cabe a você, como cristão, não esperar somente do seu líder de grupo, do pastor, né, para estar se alimentando da palavra, mas você mesmo, encher seu pensamento, seu coração com a palavra de Deus. Paulo vai dizer, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo das Escrituras, algumas versões dizem assim, provenientes das Escrituras. E é importante ressaltar que a NVI, nesta palavra, ela deixou um pouco a desejar, ou depende da interpretação que cada um faça, mas a palavra mais próxima do original seria consolação, né, em relação a esse bom ânimo, de forma que por meio da perseverança e da consolação, ou do consolo, do conforto, provenientes das Escrituras, porque a palavra traz isso para o coração da gente. Eu não sei se você já passou por um dia mal, ou está passando por um dia mal. Eu passei por um dia mal recentemente, eu acho que não foi nem um dia mal, foi uma semana mal, né? E eu estava assim, eu me sentia tão comprimido pelas dificuldades, pelos problemas, sabe? Os dilemas, as decisões que a gente precisa tomar. E eu estava me sentindo assim, achatado por tudo isso. E, meu Deus, o que será que está acontecendo? E me dediquei a orar, e me dediquei a buscar a palavra, e me dediquei a ouvir a palavra. E sabe, de um dia para o outro, é como se todos os problemas tivessem sido resolvidos, né? Aquela nuvem escura passou, a pressão passou, mas porque a palavra, ela começou a me dar uma visão diferente acerca dos problemas, começou a me dar uma visão diferente acerca desses desafios, e melhor, começou a me mostrar por ela mesmo, que o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que está agindo hoje, é o Deus que está presente hoje, é o Deus que está no controle de toda a situação. E é nesse sentido que a palavra vai nos trazendo perseverança, vai nos trazendo consolação. Porque eu vou dizer uma coisa para você, não é difícil de se entender quando alguém aí fora, que não conhece a Cristo, se desespera, mete os pés pelas mãos, toma aí uma atitude drástica, às vezes a chegar ao ponto de tirar a própria vida, mas porque não tem esperança, não tem em que se apegar. Mas nós temos essa Escritura, e há uma esperança, há um consolo,
Há um ensino proveniente dessa escritura. E é o que Paulo está lembrando a esses irmãos. Que exatamente pelo fato de nós vivermos com muitos desafios, vivermos com muitos dilemas, com muitos problemas, nós, irmãos, precisamos nos apegar a essa palavra. Palavra que nos consola. E ele diz assim: mantenhamos a nossa esperança. Perseverança, consolo que nos leva a uma esperança. Esperança tem a ver com futuro. Esperança tem a ver com expectativa. Esperança tem a ver com sonho. Sem a palavra de Deus, meu irmão, é impossível você enfrentar essa vida de forma vitoriosa. Problemas todos nós temos. Dificuldades todos nós temos. Mas nem todos têm essa ferramenta poderosa espiritual que é a palavra de Deus. E eu e você temos esse privilégio. Amém? Vamos fazer uso das Escrituras. E aí Paulo entra num ponto interessante. Verso 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, por meio de quê? Da palavra. O Deus que concede perseverança e ânimo, ou consolo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Repita comigo: espírito de unidade. Mais forte. Mais forte. Só as mulheres agora. Os homens. Todos juntos, vamos lá? Espírito de unidade. Espírito de unidade. Isso é tão profundo, porque tem a ver com a parte mais profunda daquilo que somos. O ser humano é feito de corpo, alma e espírito. O problema é que muita gente só alimenta e fortalece o corpo, né? Muita gente alimenta e fortalece apenas o corpo. Às vezes na igreja, você tem pessoas que nem a alma alimenta, né? A alma é o campo das emoções, é o campo dos sentimentos, é o campo do intelecto, tem a ver com tudo isso. É uma parte até, eu não posso dizer que é mais importante que o corpo, porque eu creio que o homem é um ser integral. Ele é uma totalidade. Se a alma dói, o corpo sente, né? Se o corpo sente, isso atinge a alma. Mas existe uma dimensão mais profunda do ser humano, que é a dimensão do espírito. E, biblicamente, a condição dessa dimensão, quando o homem não tem a Cristo, quando ele não conhece a Cristo, é de morte. O espírito do homem, enquanto ele não tem esse encontro com Jesus, ele está morto. Ele caminha, ele pensa, ele fala, ele sente, mas aquela parte mais profunda, mais interior dele está desativada. É só quando o homem tem esse encontro com Jesus Cristo e ele o recebe como seu Senhor e Salvador, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus, ressuscita esse homem interior que há em cada um de nós. Quando Paulo usa essa expressão, fostes vivificados com Cristo, é no momento do novo nascimento, daí essa expressão, Jesus olhar para Nicodemos e dizer: Nicodemos, é necessário nascer de novo. É no momento da conversão em que esse homem nasce agora espiritualmente para Deus. O Espírito de vida que ressuscitou a Jesus, ressuscita aquele que antes estava morto pelo pecado e era escravo da lei de Deus. Ele agora renasce, ele é uma nova criatura, ele é gerado em Deus. É nessa dimensão que Paulo está dizendo que nós precisamos de unidade de espírito. Não significa dizer que nós vamos ser
iguaizinhos uns aos outros, que nós não possamos discordar em alguma coisa, porque isso é saudável, né? A igreja é um campo onde se existe unidade na diversidade, né? Todos nós temos características diferentes, gostos, jeitos, e é bom que em alguma dimensão isso seja respeitado. Mas naquilo em que a palavra nos ensina, nos orienta, naquelas coisas que são inegociáveis em relação à palavra de Deus, e eu acho que, abrindo um parênteses aqui, esse é um problema da nossa geração, é uma geração que não entendeu ainda que a verdade de Deus tem os seus absolutos. A gente vê gente que entra no Evangelho, mas acha que nem tudo é verdadeiro, né? Ou melhor, nem toda verdade é absoluta. Então, dependendo do que eu penso, determinada verdade da Escritura pode ser relativa, né? Dependendo do que eu acho que é verdade para mim, Carol, na Bíblia, pode não ser verdade para você. Mas a nossa geração precisa entender que há na Bíblia verdades absolutas e inegociáveis. E é em relação a isso que Paulo está dizendo que nós precisamos ter unidade de espírito. A mesma Bíblia que nos ensina, a mesma Bíblia que nos traz perseverança, consolação e esperança, é a Bíblia que nos é capaz de promover unidade de espírito. Porque embora nós não precisamos concordar em tudo, tem gente, por exemplo, que não concorda com futebol na igreja, né? Acho um escândalo. Isso aí, em relação à fé e a Deus, não tem nenhuma relação direta. Você pode discordar, o outro gosta. Aí nem por isso nós vamos nos separar ou nos dividir. Porque as coisas que nos unem são muito mais preciosas do que aquelas que nos separam, né? Um acha que homem não pode ter cabelo grande, outro acha que pode, um acha que pode fazer tatuagem, outros acham que não, né? E à luz da palavra, ambos vão encontrar argumentos e, enfim, isso não é uma coisa que nos leve a uma divisão, ou pelo menos não deveria nos levar a uma divisão ou separação. Mas há coisas na Bíblia que são inegociáveis. Há coisas na Bíblia das quais nós não podemos abrir mão. E é em relação a isso que Paulo está dizendo, que nós precisamos conservar a unidade do Espírito. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, é que se eu e você passarmos uma peneira nas coisas que nós achamos, preferimos e gostamos, e nos dedicarmos ao ensino da Escritura, pode ter certeza que aquelas barreiras que ainda hoje nos dividem vão se tornar cada vez menores, cada vez mais insignificantes, elas vão chegar ao ponto de ser deixadas de lado, pela unidade do Espírito. E essa unidade do Espírito tem a ver também com o amor de uns para com os outros. Paulo vai dizer no versículo 6, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa unidade de espírito é expressa especialmente dessa forma. Um só coração e uma só voz. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É por isso que é tão importante, a gente pratica isso só para a nossa salvação, né? Eu creio que Jesus me salvou, e eu declaro que eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida, então eu sou salvo. Mas, meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Isso tem relação com tanta coisa na nossa vida, com tantas circunstâncias, com tantas situações. Crer e confessar, crer e declarar a palavra de Deus. Às vezes nós deixamos de experimentar alguma mudança na nossa vida, porque no coração a gente até crê,
mas a gente declara o contrário. A gente profetiza para trás. Já vi alguém assim que profetiza para trás? Profetiza ao contrário. Ah, meu filho nunca vai se converter. Né? Chega no domingo aqui, ora pelo filho, pede oração para o filho, mas quando chega em casa na segunda-feira diz: ah, minha mulher nunca vai ser uma serva do Senhor. Eu acho que ela nunca vai entender a palavra. O que é isso? No coração, a pessoa quer crer, mas ela declara exatamente o oposto. E muitas vezes, Deus usa a nossa declaração de fé para que possamos vencer, para que o milagre possa acontecer, para que aquilo que está trancado ou emperrado seja destravado. E não pense que eu sou nenhum místico, não. Eu tenho fé na palavra de Deus. É por isso que quando o diabo vai tentar Jesus no deserto, quando o diabo lança uma palavra para Jesus, Jesus não diz assim: está repreendido em meu nome. Né? Jesus responde com a palavra, declarando a palavra. Muitas vezes, desde o Antigo Testamento, Deus ordenava os seus profetas a declararem o milagre para que o milagre pudesse acontecer. E Paulo está dizendo que nessa dinâmica de adorarmos a Deus, nós precisamos ter unidade ao ponto de no coração, ou com o coração e com a boca, nós adorarmos a Jesus. Nós glorificarmos a Jesus, glorificarmos a Deus. Embora Paulo tenha mostrado que a lei do Velho Testamento, ela não salva, porque ele diz isso no do capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos, né? Ele vai demonstrar a importância da Escritura nesse ponto, meu irmão. É que eu e você precisamos exercitar o abrir da nossa boca para declararmos a palavra de Deus, para declararmos o louvor a Deus, para declararmos gratidão a Deus, mesmo passando o maior aperto, a maior dificuldade, o maior deserto que seja, nós precisamos estar prontos para declarar aquilo que Deus vê e aquilo que Deus pensa a respeito do que nós estamos vivendo ou passando. E eu queria que nós fizéssemos um exercício disso. Eu estava conversando com uma pessoa a respeito de igreja, e eu dizia para a pessoa que para que a gente creia, né, ou receba um milagre da parte de Deus, às vezes a gente precisa ter a certeza de que Deus deseja fazer esse milagre. O grande problema não é saber se Deus tem poder para fazer o milagre ou não. A questão é saber se é da vontade de Deus que esse milagre seja feito ou não. E aí, por não ter ciência disso, a pessoa sequer tem ousadia para orar. Então, por exemplo, vamos falar de cura, né? Você crê que é da vontade de Deus que um enfermo seja curado, seja no físico ou no emocional? Você crê que é da vontade de Deus que uma pessoa seja curada? Ou, de repente, nem sempre, às vezes, é da vontade de Deus que alguém seja curado? Quando nós olhamos no geral das Escrituras, com exceção de Jó, né, que foi algo que aconteceu no cosmos, para ensinar uma lição ao próprio Jó e para nós, né? O grande problema de Jó é que ele não tinha o livro de Jó como nós temos, né? Porque se ele tivesse, teria sido muito mais fácil. Mas a gente que tem o livro de Jó, né? A gente está olhando de fora, é muito mais doce o aprendizado que nós temos, porque quem passou pelo processo foi Jó. E muita gente, quando a gente fala a respeito desse ponto, aponta logo para Jó. Então, nesse caso, meu irmão, pergunte se você está passando uma situação como a de Jó.
Oh Deus, será que eu sou o Jó do momento? Porque, na verdade, quando a gente encontra na palavra Jesus manifestando com os seus apóstolos o dom de Deus, o poder de Deus, por onde ele passava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, salvo quando as pessoas não tinham fé. No momento da incredulidade ali, Jesus não podia operar muitos milagres, mas no geral, um leproso seja para Jesus e diz: mestre, se queres, podes me purificar. Se queres, né? E é por isso que a gente ora muito assim: Senhor, podes. Porque a gente não tem a certeza de que é aquilo que Deus quer. E aí, se o sujeito está um pouco triste, assim, meio doente da alma, a gente até tem ousadia para orar, né? E a gente vai lá e profetiza e declara, tal. Mas se é uma enfermidade física, a gente fica logo com medo, tímido. A gente precisa saber se essa é a vontade de Deus. Porque é só quando a gente tem certeza de que é da vontade de Deus curar, libertar, restaurar, levantar, que a gente ora com fé e com ousadia. E aí eu falando com esse irmão, voltando ao assunto, a respeito da salvação e de igreja, né? A pergunta que se faz é: Deus deseja que mais pessoas se arrependam, se convertam e que, obviamente, a igreja cresça, sim ou não? A gente precisa saber se é isso que Deus quer mesmo. Porque tem gente que não sabe ainda. Esse negócio de igreja crescer, esse negócio de ir adiante, esse negócio de evangelizar, não sei. Se o cara for predestinado, né, Débora? Se for predestinado, ele vai ser salvo. Para que pregar? Para que evangelizar? Eu falei, não é que a irmã pensa assim não, viu? Mas tem gente que pensa assim. Para que esse esforço todo? Para quê? Mas o que a palavra nos diz a respeito disso, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa a respeito de multiplicação. Porque nesse ponto da conversa com o irmão estava assim, sem saber se é da vontade de Deus que haja multiplicação, que a igreja cresça, que as pessoas se convertam. E eu queria passear com vocês aqui em alguns versículos, rapidamente. Volte aí em Gênesis capítulo de número 9. Eu não quero ir para Gênesis 1, para a gente não perder tempo, porque quando Deus criou o homem, ele disse: vão e multipliquem-se, né? Povoem a terra. E aí o homem se descambou pelo mal. Nós conhecemos a história, veio o dilúvio, e a gente chega aqui em Gênesis 9. Gênesis 9, Noé já desceu da arca com a sua família, e Deus faz uma promessa para Noé. O que é que ele diz a Noé aí? Diz que, verso 1, capítulo 9, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, o quê? Sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Esse, desde Gênesis 1, foi o grande sonho de Deus. Que o ser humano governasse sobre a terra, dominasse. Isso seria o reino de Deus neste mundo. O diabo entrou com o pecado, atrapalhou o processo. Deus mandou Jesus e esse sonho não foi descartado. Vá agora comigo em Gênesis, capítulo 15, onde nós temos já Abraão, depois do capítulo 12. Ele recebe a promessa, né, de sair da sua terra, que o Senhor disse que iria multiplicá-lo, e aí no capítulo 15, Deus vai fazer uma confirmação da promessa que fez a Abraão. O que é que o Senhor vai dizer a Abraão? Versículo 5. Gênesis 15, verso 5. Diz que, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las.
E prosseguiu: assim será a sua descendência. Ele está falando de quê? Ele está falando de Israel e ao mesmo tempo ele está falando da igreja. A igreja hoje. Eu e você. Nós somos, pela fé, descendência de Abraão. Abraão é o pai de todo aquele que crê. Verso 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Agora, vá comigo aí em Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Versículo 10 e 11. Olha o que Deus está falando aí, ó. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como... desculpe. Pronto, cheguei. Verso 9, em diante, verso 9. Naquela ocasião, eu lhes disse, não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez o quê? Multiplicar-se, de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto... Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Que a sua descendência seria como as estrelas dos céus. Vê como Deus trabalha com a visão. Ele leva Abraão a olhar para o céu e diz, está vendo as estrelas, meu filho? Você pode contar, assim será a sua descendência. Aqui, através de Moisés, o Senhor está dizendo, o Senhor, seu Deus, os fez multiplicar de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas dos céus. E olha o que ele diz, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Israel é uma figura da igreja, irmãos. Essa promessa aqui foi feita a Abraão, do qual, pela fé, nós somos filhos. Não é à toa que o ministério de Jesus, com 12 homens, se tornou esse universo que é ao redor do mundo. Porque Deus é um Deus de multiplicação. A grande questão é que o crescimento da igreja não pode caminhar ou ser conduzido a parte das questões essenciais que nós temos na palavra, que é o que nós lemos lá no texto de Romanos 15. É que o crescimento dessa igreja se dará com qualidade, com profundidade, com unidade de espírito, com serviço, com amor ao próximo, com compreensão. Amém? Que o Senhor tem desejo de que a igreja cresça, nenhum de nós tem dúvida. O que nós não queremos é um crescimento a todo custo. Ao custo de vidas, ao custo de corações, ao custo de pessoas. Mas eu tenho plena convicção de que Deus tem derramado sobre nós essa mesma unção de multiplicação, porque é promessa da sua palavra. Eita, eu fico animado com esse amém de vocês, viu? Meu grupo lá em casa, eu não sei há quanto tempo a gente começou, a gente voltou. 3 meses atrás, 3 meses, né, Walter? 3 meses atrás.
Olha que eu tenho sido um péssimo líder de grupo, me desculpe. Porque eu tenho tanta coisa para fazer, que eu tenho pedido a Walter e Petrônio e companhia para me ajudar lá com o grupo, para a gente poder acompanhar as pessoas uma a uma, sabe? Eu não tenho tido condições de fazer isso. E ainda assim, com todas as limitações, com todas as falhas, nossa última reunião tinha mais de 20 pessoas, e porque muita gente do grupo faltou. Aliás, a maioria dos membros, de fato, do grupo faltaram semana passada, e tinham 22 pessoas lá no grupo. Eu não sei quantas pessoas foram pela primeira vez, mas várias pessoas chegando lá pela primeira vez. Eu vou abastecer meu carro em Termares, aí o rapaz lá do posto, o frentista: bom dia, pastor. Aí eu: bom dia. Surpresa, o cara me conhece pelo nome, né? Como é que pode? Aí ele: e a igreja, fica pronta quando? Aí eu ri, olhei para ele: você conhece a igreja? Conheço, já fui lá umas 2 vezes, né? Já levei um rapaz lá que estava precisando, tinha um problema com droga e tal, e a gente levou ele, não sei o quê. Que legal, meu irmão. Vá no grupo lá em casa, hoje à noite. Aí, por coincidência, eu precisei comprar água no posto, um pouco antes da reunião. Eu estava com o Walter e nós fomos lá no posto. Aí, fui comprar água, lembrei dele, passei lá: ei, a reunião é daqui a pouco, vamos lá em casa? Vou sim, sair daqui, vou tomar um banho e vou para lá. E ele foi e levou um amigo, né? Quer dizer, gente, Deus está se movendo, os campos estão brancos. Seu grupo, não sei que tamanho está, se está pequeno, mas vai crescer. Se está grande, se prepare para multiplicar, porque vai crescer mais ainda. Os campos estão brancos. A única coisa que a gente precisa fazer é o que Jesus mandou. Vão e façam discípulos. Pregue o evangelho a toda criatura. Ame as pessoas. Sirva. Reflita minha luz, né, como Ediomari pregou aqui. Levante-se e resplandeça. Que está escrito lá em Isaías. É a única coisa que a gente precisa fazer, porque o resto, o Espírito Santo já está cooperando a nosso favor. E você que é mais velho, que é mais maduro na palavra, ajude o mais novo. Receba seu irmão mais novo. Não fique alheio ao mover de Deus. Sabe, a impressão que eu tenho é de que Deus está se movendo, os servos do Senhor estão junto com Ele, construindo história, fazendo história, e ainda tem gente vendo essa onda de avivamento passar. Tem gente aí alheio, alienado, completamente alienado. Fora da visão, completamente perdido. Vem na igreja, mas o coração está distante daqui. Vem pela religiosidade, não vem pelo senso de missão, pelo senso de sentido daquilo que Deus está construindo através de nós, aqui em 2013, 2014, e vai continuar fazendo. É um privilégio para mim e para você, meu irmão, ser usado por Deus nessa grande colheita desses dias, porque os campos já estão brancos. Você crê ou não crê que Deus tem essa unção de multiplicação para derramar sobre as nossas vidas? Amém. Isso em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Deus quer abençoar a sua vida, Ele quer abençoar a minha vida. Ele quer nos trazer crescimento, frutificação. Foi para isso que Ele nos designou. Verdade, ensino, perseverança, consolo, esperança, provenientes das Escrituras. E o amor entre nós.
Não importa se Deus vai mandar, não sei, 2014, se Ele vai mandar 100 pessoas a mais, se Ele vai mandar 500 pessoas a mais, se Ele vai mandar 1000 pessoas a mais. Nós não podemos abandonar o nosso posto, no sentido da nossa postura de cristão. Porque quer com 300, quer com 2.000 membros, irmãos, nós vamos crescer, mas precisamos crescer com qualidade, mantendo aquilo que é essencial no reino de Deus. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Quem está vindo na Sal e Luz pela primeira vez? Levante suas mãos, por favor. Olha, nós temos pelo menos 3 pessoas. Esse rapaz de boné. Você de boné que se levantou, qual é o seu nome? Ah, é Adilson. Desculpa. Mas nós temos pelo menos 3 pessoas aqui pela primeira vez, né? E isso mostra, irmãos, que nós precisamos estar preparados para esse crescimento. O nosso coração precisa estar alinhado com os valores do reino, com os princípios do reino. Nosso desafio é abraçar o plano de Deus para nós, que é a grande comissão, que não mudou, e nos mantermos fiéis a essa visão, fiéis a esse sonho. Não ceda, não olhe para trás, sabe? Não deixe que esse espírito de dúvida, que é esse espírito de incredulidade, de medo, tome conta da sua vida, domine a sua vida. O que Paulo está dizendo é que nós, em um só espírito, precisamos glorificar a Deus, no coração e com a boca. Para mim, e eu quero concluir com essa palavra, é a mesma figura do Israel antigo, quando se reunia como um só homem em algumas celebrações. Sabe, o Antigo Testamento usa essa expressão, e Israel se reuniu como a um só homem para celebrar o Senhor. Um só homem no sentido de uma só pessoa. O foco era um só, ver o nome de Jesus Cristo exaltado. E para isso, crianças, velhos, jovens, homens, mulheres, todos eles com o coração unido, com uma voz unida, para glorificar o nome de Jesus. É para isso que nós fomos chamados, irmãos. E eu tenho certeza de que Deus tem nos levantado nesse tempo para fazermos história. Aquilo que os cristãos da Sal e Luz, da Cidade Viva, da Igreja Presbiteriana, de qualquer bairro que seja, de Tambaú, estão fazendo hoje, vai ficar marcado para a história das próximas gerações. Infelizmente, alguns têm trabalhado em prol de um projeto pessoal, aí é uma outra história. Infelizmente, alguns sem noção têm trabalhado para sustentar uma religião, aí é uma outra história. Mas nós fomos levantados para fazer história no meio da nossa geração. Amém? Amém. Então, quando Cainã celebra aqui com a banda, né? Esse é o hino dessa geração, usa-nos, aqui estamos. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, que é da vontade de Deus, que a gente cresça e influencie a nossa geração. Amém? Essa palavra é para mim e essa palavra é para você. Se você está aí voando, se você está aí vendo o trem passar, aí é uma questão com você. Eu sei que daqui a 3, 5, 10 anos é que nós vamos experimentar essa fidelidade de Deus. Porque em Gênesis 15, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, está vendo as estrelas? Assim vai ser a tua descendência. Em Deuteronômio 1, Deus já vai dizer a Moisés: olha aí, esse povo é tão numeroso quanto as estrelas dos céus. Amém? Sabe o que faz a diferença entre o se apossar ou não da promessa de Deus? É a perseverança, é o manter-se fiel à visão, é o manter-se fiel àquilo que a gente crê que é da vontade de Deus que aconteça. Amém?
E se você quer fazer parte dessa história, se você faz parte desta igreja, eu queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. Nós vamos levantar um clamor ao Senhor por isso.